Sou Érica Araújo, médica veterinária e colunista da rádio Band News FM Rio. Estou aqui em quarentena na fazenda e aproveitando esse momento para lançar o meu canal no YouTube, Érica Bichos. Esse já é um projeto antigo e que agora eu vou realizar, aproveitando para poder produzir bastante informação, conteúdo, e é para toda a família. Então, para começar o nosso primeiro vídeo, eu estou convidando o Dr. Paulo Brandão, que é virologista e pesquisador na USP. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Érica. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. A gente não poderia, deixar de falar no nosso primeiro vídeo, produzir informações sobre o coronavírus e os animais. Então, a gente vai aproveitar, primeiramente, para poder saber um pouquinho, como é que esse trabalho de virologista, de um médico veterinário virologista, e também as suas atividades aí na USP. Tá. Olha, essa é uma pergunta interessante, é pelo seguinte: quando a gente se torna virologista, a gente se perde um pouco do caminho inicial. Então, você pode começar como médico, como biólogo, como veterinário, mas chega no ponto final de uma linguagem comum que é a virologia. Claro, normalmente, quem começa em virologia com veterinária, começa com algum vírus de importância nesse meio, né? Vírus de cão, de gato, de galinha, não importa. Mas o caminho de formação pode ser diferente, mas no final todo mundo pertence ao mesmo país da virologia, né? E nesse momento de pandemia, como é que o laboratório, como é que vocês, muita gente não entende muito bem como é que o médico veterinário pode participar, pode contribuir, para esse momento. Então, conta pra gente um pouquinho o que está acontecendo aí, para as pessoas poderem entender como é que o veterinário, principalmente, a nossa classe, trabalha em prol de uma pandemia como essa. Bem, aqui a gente já tinha conhecimento e capacitação em coronavírus já há mais de 20 anos. Eu trabalho com coronavírus só todo esse tempo. E a gente tem um laboratório bastante equipado para tal. Então, a gente se ofereceu de voluntário para ajudar no diagnóstico humano. É só adaptar os nossos métodos aqui para os métodos preconizados agora internacionalmente. Então, a gente está começando aqui, com o município de São Paulo, com pesquisadores de lá, com os nossos aqui, nos nossos laboratórios, aqui, nossas dependências na USP, na Faculdade Veterinária, para tornar nosso laboratório agora um laboratório de diagnóstico de amostras humanas, que é um dos principais gargalos no entendimento da doença aqui, né? Tenho que lembrar de ativar aqui, estou aprendendo a lidar aqui com a ferramenta. Bom, a gente já tem muita informação na internet, as pessoas já sabem, mas só para introduzir o assunto, o coronavírus é uma família de vírus, e uma família, uma velha conhecida da ciência, certo? E tem um tipo que afeta os cães, outros cavalos, os suínos e por aí vai, uma infinidade de espécies. E esses coronavírus não são transmitidos para as pessoas. Mas agora nós estamos lidando com um novo tipo de coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que provoca o Covid-19, a doença. E dentro desse contexto todo, doutor Paulo, nossa grande preocupação hoje é também no combate às fake news. A gente está vendo aí muitas fake news e a gente já gostaria de começar esse vídeo aqui desvendando. E as pessoas às vezes me perguntam, por que as fake news elas viralizam, Por que elas ganham tanta importância? Então, eu queria primeiramente informar que é porque elas são compartilhadas justamente para as pessoas que a gente mais confia, ou seja, nossa mãe, marido, melhor amigo, Então, elas são justamente encaminhadas pelas pessoas que a gente confia. Então, muitas vezes a gente não confere a fonte, dessas informações. Isso acaba viralizando e acaba afetando diretamente a saúde pública. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente em relação às fake news, o quanto ela está afetando esse momento de pandemia. Tá, o primeiro a gente pode ter certeza que médicos veterinários são muito mais familiares com o coronavírus do que médicos humanos. Por quê? Infecção por coronavírus em animais não humanos é muito mais comum. Veterinários conhecem
a PIF, que é uma doença altamente letal em gatos, peritonite infecciosa felina, causada por um coronavírus. Coronavírus de cão, que causa diarreia. Coronavírus de galinha, a bronquite infecciosa das galinhas, que foi a primeira doença descrita como relacionada a coronavírus. Coronavírus bovino, coronavírus dos seus cavalos aí atrás, que pode dar diarreia também, né? Então é muito mais familiar para veterinário. Para a gente não é nada novo. Somando-se a isso, a gente tem que entender que a medicina veterinária é essencialmente uma profissão de saúde pública. Isso não é uma opinião minha, essa é uma definição internacional, né? A medicina veterinária é primariamente uma profissão ligada à saúde pública. Bom, pode falar, fala. Isso eu vou tentar ligar com o fato das fake news. Então, a gente tem uma boa formação, ou deveria ter uma formação, sobretudo priorizando a área de saúde pública em veterinária, e deveríamos ter uma formação, uma consolidação em método científico muito maior, porque a gente aliaria a capacidade de saúde pública com a nossa capacidade de combater fake news. Por que a gente confia muito mais nessas fontes de informação? Olha, tem um livro fundamental em biologia e muito polêmico chamado O Gene Egoísta, de um pesquisador, um biólogo inglês chamado Richard Dawkins. Bom, o que ele fala lá? Por que gene egoísta? Eu tenho mais como pode dizer, mais probabilidade biológica de confiar nos meus parentes, porque os meus genes são iguais e assim eu preservo meus genes, do que confiar em outras fontes. Então é natural isso, é explicável biologicamente. Também é explicável porque sempre é mais interessante a explicação mais complexa, né? Puxa, é muito mais legal eu acreditar, uau, esse vírus foi feito lá na China para um laboratório secreto a 200 andares abaixo da terra, do que falar, não, ele veio de um morcego. É até decepcionante, né? Mas é por isso, essencialmente. E, claro, porque nem todo mundo tem que ser cientista, fato, né? Mas todo mundo precisa ter uma mínima capacitação em ciência para poder julgar por si só e ter sua própria opinião, né? Então, essencialmente é isso. Essas são as bases da fake news. As consequências são tão destrutivas quanto o vírus. Por quê? Começam a se divulgar métodos de prevenção que não funcionam. Pelo contrário, começam também a se denegrir métodos de prevenção que funcionam, como a quarentena, o isolamento social funciona, aí vem um monte de fake news que não funciona. Começa a surgir tratamentos mágicos ali sem base. Então, tudo isso é importante para o vírus, digamos assim, porque com isso o vírus consegue se disseminar mais, né? Voltando um pouco mais, se eu puder me estender na resposta, de volta para o Richard Dawkins, a gente sabe que tem a genética que estuda a transmissão dos genes, né? Mas existe a memética que estuda a transmissão de ideias, né? Não tem nada a ver com as memes, com as figurinhas engraçadas, né? Tem a ver com a memética, que a meme, de fato, é uma ideia que se replica. Então, essas fake news se replicam muito bem, elas se transmitem entre as pessoas e se replicam no nosso sistema nervoso central. Então, sim. E daí vem, você falou que essa questão, principalmente as pessoas que acreditam que esse vírus foi uma arma biológica, é bem isso que você me disse agora, né? Que é muito mais emocionante, traz muito mais emoção acreditar nisso do que, de fato, acreditar que veio de uma fonte animal e que faz parte da cadeia biológica mesmo, né? Do ambiente natural. Das relações que as pessoas estão tendo com esses animais, né? Então, é muito mais fácil acreditar numa coisa surreal do que numa coisa muito fácil de entender, muito compreensível e que principalmente demanda mudanças de atitudes das pessoas, né? Esse vírus não foi criado na China para destruir o capitalismo. Esse vírus não foi criado nos Estados Unidos para destruir o comunismo. Não foi criado como arma biológica. Ele já estava na natureza presente, né? Já se sabia que existiam em morcegos vírus similares a esse, né? Que estavam em infecção ali na natureza há muito tempo. Já tem artigos publicados antes da pandemia que diziam, olha,
Melhor a gente começar a olhar com mais atenção esse coronavírus de morcegos. Então, sempre a explicação mais curta é a mais provável, né? Como eu Sim. diria assim, eu sou muito fã, li todas as histórias de Sherlock Holmes. Então, o que ele sempre fala, eliminando todas as causas improváveis, aquela que sobrar é a verdade. Sensacional. E nós temos mais uma notícia que saiu na semana passada sobre um tigre, tá, que se infectou, que deu positivo para o Covid-19. Também um outro gato na Bélgica, outros 2 ou 3 cães em outras partes do mundo. E as pessoas têm me perguntado como isso aconteceu. Se de fato esses animais não transmitem o novo coronavírus para os seres humanos. A gente sabe que não tem com o que se preocupar, mas eu gostaria que você explicasse melhor, para não restar dúvidas nas pessoas em relação a esse assunto. Com o que a gente tem de dados até agora aqui, a minha interpretação disso tudo é que esses casos foram infecções abortivas do vírus. Eu quero dizer, o vírus começou um pequeno ciclo de replicação, mas não encontrou nas células desses animais condições ideais, foi excretado por um tempo e desapareceu do organismo dele. Esses animais não se tornaram hospedeiros, não transmitem nem entre si nem para a gente de volta. Fora isso, esses estudos têm algumas falhas. Por exemplo, esse tigre aí tinha sintoma respiratório, certo? E procuraram só o SARS-CoV-2. Mas e os outros patógenos ali? Eu quero saber mais. O que mais vocês procuraram? Outras causas? Qual o diagnóstico diferencial? Tinha alguma bactéria? Tinha intoxicação? Sei lá. E não procuraram o mesmo vírus nos outros felinos que estavam perto dele ali, né? Então, essa foi uma outra falha, né? Em geral do estudo. E a gente poderia falar que esse vírus, ele entrou, sofreu então uma mínima replicação insignificante e foi excretado, porque ele foi identificado inclusive nas fezes dos animais. Então, ele entrou, não encontrou um ambiente propício para ele desenvolver e foi excretado. E dessa forma, ele também não tem o potencial, reforçando para as pessoas então, de ser transmitido para as pessoas. Então, até agora, tudo que a ciência mostra, comprova, é que, de fato, os animais não transmitem o novo coronavírus para os seres humanos. Não tem com que se preocupar. É isso, né, doutor Paulo? Com o que a gente tem de dado até o momento dessa entrevista, essa é a explicação mais plausível. Não tem com que se preocupar. E tem algumas pessoas, né, a gente está tendo uma discussão, né, ferrenha em relação a isso, porque tem empresas, inclusive, que começaram a fabricar máscara para os animais. Eu gostaria de saber a sua opinião, para a gente também tranquilizar as pessoas de casa em relação a isso. Tá. Não tem sentido os animais usarem máscara para um vírus ao qual eles não são sensíveis. Sobretudo uma máscara que talvez não se adeque bem a ele, que não proteja de fato, mas vai estar protegendo contra um inimigo que não é factual. Os animais mais em risco são aqueles que convivem com pacientes que estão excretando o vírus, né? Pessoas que foram quarentenadas, que estão em isolamento por isso. Então não faz sentido andar com cachorro, gato, sei lá, etc., com máscara por aí, né? Do mesmo modo, não faz sentido pagar para diagnóstico desses animais. Você vai estar pagando por um diagnóstico que muito provavelmente já vai ser negativo. Quem tem que ser submetido a teste de laboratório, por interesse em pesquisa, não por interesse comercial, são os animais que de fato têm contato, como eu falei, com esses pacientes. E quais são as recomendações, então? Continuam as mesmas para as pessoas continuarem os cuidados, tanto com os seus animais quanto o ambiente externo? Fala para a gente. Olha, temos que levar em conta duas vias de transmissão importantes. Por contágio indireto, assim, gotículas que contaminam utensílios domésticos, sei lá, roupa, tapete, por exemplo, né? Eu posso adquirir o vírus assim.
E tem a via aerógena também, por partículas de suspensão no ar, por aerossóis, eu posso respirar, um outro animal pode respirar também, né? Mas a preocupação real de transmissão é a seguinte: o pelo de um gato, de um cachorro, pode servir como um tapete ali, né? O vírus cai ali por gotículas, etc. Vai infectar? Não. Mas ele vai caminhar do meu quarto aqui, onde eu estou isolado e tenho o vírus e estou doente, vai caminhar para o quarto de alguém da minha família ali. Ele vai carregar o vírus nele, né? Se a pessoa passar a mão no rosto de volta, é uma via de transmissão possível, né? Então, se não tem com quem deixá-lo, se eu moro sozinho, ele fica em quarentena comigo o tempo inteiro, sem sair. Se tem mais gente, o ideal é que ele não tenha contato comigo para não servir como um tapete móvel ali carregando o vírus pela casa, né? Tá, e se sair de casa, hora que voltar de casa, como qualquer outra pessoa, lavar as patinhas ou passar um álcool, isso já ajuda bastante, né? Só o suficiente é lavar com água e sabão, né? Às vezes, se passar muito álcool, as pessoas podem exagerar e dar dermatite ali. Então, lavar com água e sabão acabou, né? É suficiente. E, doutor Paulo, tem algumas pessoas também me perguntando em relação ao consumo, né, desses alimentos clássicos, né, de origem animal. Tem alguma preocupação em relação a isso? Não tem? E uma outra pergunta agregada a essa é se, de fato, né, as altas temperaturas também matam o vírus. Transmissão por via alimentar não tem significado, não tem importância nenhuma para esse vírus. Claro, tem outras doenças que são transmissíveis por carnes, sempre tem que se lembrar. Mas, para esse vírus, não tem transmissão por via carnes, derivados de animais, nada a ver. Mesmo que esse animal esteja infectado por um outro coronavírus. Por quê? Coronavírus de cão, gato, galinha, bovino, cavalo, não passa para a gente. Ele não gosta de mudar de hospedeiro, ele fica só neles. Então, por esse motivo e por não ter significado de transmissão, não tem sentido se preocupar com transmissão por essa via, né? O que mais eu tinha perguntado era transmissão. Não, acho que era isso mesmo, em relação a altas temperaturas também em si. Alta temperatura, se você está pensando em alta temperatura ambiente, por exemplo? Ou... No caso de cozinhar a carne, as pessoas, tá. Não, acabou. Estão tendo cuidado, estão desinfetando os produtos que chegam no mercado, mas em relação ao consumo da carne... Não, acabou. Não tem. Cozinhou a carne decentemente, seja pensando nesse vírus, seja pensando em protozoários, bactérias, acabou, né? Bem passada, não tem esse risco. Show. Eu espero que, após essa pandemia, nós, médicos veterinários, houve uma interferência aqui no nosso vídeo, possamos ser mais valorizados, né, como profissionais que atuam em prol da saúde pública. Mas muitas pessoas não entenderam por que o Ministério da Saúde convocou os médicos veterinários para atuarem nessa pandemia. Você poderia explicar um pouco melhor? Você que trabalha aí nessa linha de frente agora, mas eu também estou fazendo meu cadastro, né? Caso seja necessário, também vou atuar, né, no que for necessário. Mas explica um pouquinho mais para as pessoas poderem entender. Qual é a participação do médico veterinário, aproveitando, né, esse gancho aí falando da carne. Porque nos mercados, essa carne que chega no mercado, que chega com qualidade, quem está lá inspecionando, lá no frigorífico ou em qualquer outro lugar, é o médico veterinário. Por isso que ele atua, essa é uma das áreas onde nós, médicos veterinários, atuamos diretamente em prol da saúde das pessoas. Não tem nenhuma outra formação em graduação que aprenda tanto de zoonoses como veterinária. Infelizmente, em medicina, isso não é tão enfatizado como é na nossa graduação de veterinária. A gente tem bastante microbiologia aplicada a zoonoses, saúde pública, epidemiologia. A gente vê exaustivamente zoonoses. Então, isso justifica o que eu falei. Médico veterinário é essencialmente profissional de saúde pública. A convocação faz sentido dada a habilidade
que os veterinários adquirem na graduação para atuar em educação sanitária, para atuar em detecção de doenças, diagnóstico, medidas sanitárias, medidas de mitigação de infecção. Então, é absolutamente coerente fazer uso desse profissional tão bem habilitado assim, né? Sim, inclusive, né, estou aproveitando aqui esse momento da quarentena, então, para poder lançar o canal com a sua participação, para a gente poder auxiliar nesse momento tão importante com informações, né, em relação ao coronavírus, para a gente poder, principalmente, combater as fake news, as notícias falsas. E eu queria que você me dissesse assim, o que você acha em relação ao que a gente está fazendo aqui, a importância também do médico veterinário nesses veículos de comunicação. O que você está fazendo aqui é demonstrar para as pessoas que elas devem procurar as fontes daquilo que elas vêm a conhecer. Se a fonte é confiável, se vem de um órgão público ou internacional, como a Organização Mundial da Saúde, como um ministério ou uma secretaria da saúde, ou como vem de uma jornalista que tem base em formação científica, como você tem, e capacidade de divulgação de ciência, essas são fontes de infecção importantes. De infecção, não. Fontes de informação. Tá? São fontes de infecção de boas ideias importantes. Então, esse momento aqui é um momento de a divulgação científica tomar a sua posição e não sair mais dela. Né? A divulgação científica tem que ser diária na vida das pessoas por todos os meios. Leitura, vídeo, áudio, podcast. Mais espaço para divulgação de ciência na TV aberta, por exemplo. Né? Sim, é isso aí. Vamos seguir juntos, hein? E uma coisa que a gente tem visto muito desde o início dessa pandemia, doutor Paulo, é a presença do cientista, da figura do cientista. Né? A gente vê aí na área política, a gente entrando um pouquinho aqui na discussão política também, as pessoas lutando, falando, está tendo cortes na pesquisa, na ciência, cortes de bolsa, de mestrado, doutorado. E desde que começou essa pandemia, o que a gente mais vê é a presença do cientista, do pesquisador na televisão, nas redes sociais. Então, eu queria que você também agora falasse sobre a importância da ciência, principalmente dos cientistas brasileiros que estão ganhando destaque nesse momento da pandemia em relação aos cientistas em outras partes do mundo. Então, agora é um momento importante também para a gente falar sobre isso, o quanto a ciência é importante para a saúde pública e principalmente para a saúde preventiva. Afinal, como eu sempre falo, prevenir é muito mais barato do que remediar. O que a gente, antes de começar a pandemia, o que a gente vinha vendo na ciência? A ciência estava sob ataque diário, no mundo em várias partes, mas aqui no Brasil, sobretudo, de um modo que vinha me causando vergonha falar com meus colegas internacionais. Por quê? Muita gente aqui acredita que a Terra é plana. Seriamente acredita. Seriamente. Muita gente aqui, muita gente não. Existia um movimento para inserir nas escolas educação religiosa e inserir nas escolas obrigatoriamente conceitos de criacionismo. Ou seja, não só para fazer o contraponto, mas vai ser contrário à teoria da seleção natural do Darwin, da evolução. Era para destruir a evolução. Bom, isso tudo era perfeitamente dirigido para acabar com qualquer futuro cientista mirim que poderia nascer ali. Né? Era digamos, uma política real de estupidificação em massa. Né? Então, isso é o que vinha acontecendo. E, obviamente, um combate de fogo direto recebiam as universidades, que só se fazia balbúrdia, que não fazia nada útil, que a gente fazia só coisas aqui para o nosso uso, que a gente ficava aqui dentro fazendo
coisas alternativas que não trabalhar, né? Então, isso era todo dia. Agora, muitos desses estão falando, bom, e aí, cientistas, onde está a vacina? Onde está a cura? O que está acontecendo? Então, agora, as pessoas estão começando a ver que a ciência é muito mais do que isso, né? E não é só a ciência aplicada, mas sim a ciência básica. Às vezes eu passo, um pesquisador passa anos ali pesquisando algo que parece sim ter aplicação e vem alguém e gera uma aplicação para ela. Então, esperamos agora que a gente consiga tomar força de novo, tomar momento agora e continuar, reverter esse combate institucional que havia contra a ciência, né? E as pessoas me perguntam muito também, assim, por que a demora, né, na fabricação da vacina, no desenvolvimento da vacina? A demora na vacina é porque a gente não quer matar as pessoas com a vacina. Por quê? Vacina tem que dar imunidade, tem que dar proteção e tem que ser segura, né? Para dar imunidade, gerar anticorpo, amanhã eu tenho uma vacina pronta, se você quiser. Mas para ela passar por teste de proteção e de segurança em humanos, os critérios são muito estritos. Por isso, se vai levar uns 2 anos. Não vai estar pronta para essa primeira onda aqui. Talvez nem para a segunda onda, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Teve uma outra interferenciazinha aqui. E eu acho que para a gente ir finalizando, então, o nosso vídeo, né, que foi um vídeo maravilhoso, com muita informação importante aí para quem está em casa assistindo, eu gostaria de te perguntar qual é a mensagem que fica, qual é o aprendizado que fica? O aprendizado é: cobre daquelas pessoas que você votar investimento em ciência, dinheiro para projetos, dinheiro para bolsas, dinheiro para os pesquisadores e estudantes irem para congressos internacionais sem restrições. Por quê? Para se divertir, para viajar? Não. É ali que eles vão fazer os contatos que eles vão usar numa hora como essa aqui. Eu tenho vários colegas e contatos internacionais que conheci em congressos e estão me ajudando agora, graças a essa rede de trabalho que eu já tinha conhecido. Isso é de um ponto, né, na ciência aqui na nossa frente. Mas investir em educação, de modo geral. Em educação em ciência para as crianças. Estimular os pequenos cientistas, como eu fui um dia, né? Eu comecei a me interessar por ciência na 5ª série, quando eu tinha 11 anos. Eu falei, pronto, eu vou ser cientista e é isso, entendeu? Então, é ali, que legal. É ali que o cientista pode morrer ou nascer, né? E essencialmente é isso, é dar liberdade para as crianças se desenvolverem, investir em educação, né? A nossa educação aqui é completamente também vergonhosa. Se tentam trazer métodos medievais com dirigentes de educação que não têm a menor capacidade nem para falar, quanto mais para dirigir a educação no Brasil, né? Então, a gente tem muito o que fazer e é um trabalho de décadas, mas tem que ser começado agora, né? E ficou muito claro com esse vírus, né, que o que acontece lá na China pode nos afetar aqui, né? O que acontece com uma baleia lá no oceano pode nos afetar aqui. Então, como diria a teoria de Gaia, né, junto com a da teia da vida, o planeta Terra é um organismo vivo, né, onde cada um de nós, a gente desenhando, é uma peça de um quebra-cabeça da vida, né? Ou da teia da vida. Eu gosto de todos esses conceitos. E então, o que afeta um afeta o outro. Então, acho que esse vírus veio muito para nos ensinar também a coexistir. Uma aranha importa, eu que estou aqui na fazenda, eu fico pesquisando as aranhas. Ontem apareceu um sapo, tem um passarinho cantando aqui ao meu lado. Então, assim, todas as formas de vida importam e são importantes para o equilíbrio da vida, para a nossa saúde aqui, independente de onde a gente mora, né? Então, acho que o aprendizado é grande e eu queria te agradecer, então, para a gente finalizar nosso vídeo.
E também falar para as pessoas que as pesquisas estão em andamento. Então, a gente está falando sobre algumas evidências, sobre alguns assuntos que acontecerão agora, mas que tudo pode mudar, né? Como você mesmo disse, nunca antes uma pandemia, um vírus foi pesquisado em tempo real, né? Você Sim, citou em questão de dias, a gente já tinha genoma completo, pessoas compartilhando. O compartilhamento, a ausência de autoridades na ciência é algo que faz a ciência ser ciência. Não tem dogma, não tem autoridade. Todo mundo é absolutamente igual e a ciência é uma linguagem universal na humanidade. Não tem a ciência cristã, budista, islâmica ou israelita. Todo mundo fala a mesma ciência. Não tem divergência quanto ao método científico. Pois é, e agora, para a gente ter ideia, estamos esperando a fala do cientista para voltar a abraçar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares. Então, minha bateria está acabando. Então, fica muito claro, né, que investir em ciência, investir em pesquisa é o caminho. Então, gente, os estudos estão em andamento, as informações estão sendo atualizadas. Se for necessário, a gente grava outro vídeo, a gente volta aqui para passar mais informações. E, mais uma vez, doutor Paulo, gostaria muito de te agradecer por essa participação, tá? E seguimos juntos, então, ok? Ok, obrigado pela oportunidade. E queria pedir aqui para quem está nos assistindo para poder compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, Érica Bichos, não esquecer de ativar o sininho, porque através desse sininho você vai ser avisado dos nossos próximos vídeos, que vêm com muitas informações sobre o mundo animal. Então tá, galera, um beijo, muito obrigada, até o próximo. Tchau, doutor Paulo. Obrigada. Tchau, obrigado.